Show de bola? Então vamos agora falar dos movimentos sociais urbanos. Vem comigo. Olha só. Movimentos sociais urbanos, o primeiro deles e clássico, Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina é um movimento social urbano de maior envergadura dentro da nossa história republicana aí no século XX, né? Ou pelo menos até metade do século XX, se assim a gente pode falar. Né? A gente percebe que o Rio de Janeiro está num processo de transformação. Tá? Quando a gente fala de Revolta da Vacina, vocês vão ver que a vacinação obrigatória, né, liderada lá pelo Oswaldo Cruz, acaba sendo apenas o estopim. Ou seja, aquilo que vai fazer a revolta acontecer. Mas, de fato, a gente está falando de uma revolta que tem como pano de fundo a ideia de higienização. Ou seja, de limpar o centro do Rio de Janeiro, que era ocupado pelas populações mais pobres, né? E aí, pegando um pouquinho da galera da geografia, me desculpa aí, gentrificando o solo, gerando segregação socioespacial, empurrando essa galera mais pobre do centro para transformar o centro do Rio de Janeiro numa nova Paris. A gente está vivendo a época da Belle Époque. Ó o biquinho. Belle Époque. Beleza? Ou Belle Époque. Enfim, não falo francês. Galera, é importante a gente entender que os padrões culturais da época eram os padrões culturais franceses. E a ideia central da reforma urbana promovida pelo Pereira Passos era modernizar o centro do Rio. Vamos lembrar que o Rio, à época, tinha um apelido muito cruel, chamado Cidade da Morte, e esse apelido era devido às epidemias, né, de varíola, enfim, dentre outras doenças, que acabavam assustando as pessoas que aqui chegavam. Vamos lembrar que o Rio de Janeiro é capital da República nesse período, vai ser capital da República até 1960. Então as pessoas que chegavam ali pelo porto do Rio de Janeiro, né, já tinham acesso a uma cidade muito suja, né, um centro da cidade muito cheio, uma densidade demográfica elevadíssima. Né? E aí esse projeto de modernização, tocado aí pelo Pereira Passos, durante o governo do presidente Rodrigues Alves, ele vai ser, na verdade, um processo de modernização, mas, ao mesmo tempo, é um processo de expulsão dessa população mais pobre das regiões centrais. Então, se a gente fosse olhar para a Revolta da Vacina, eu sei que a campanha de vacinação ela vai ser aquilo que gera o estopim do conflito. Mas a Revolta da Vacina ela é, sobretudo, a materialização das insatisfações populares com esse processo de reforma urbana que acabava expulsando as pessoas das suas casas, empurrando elas para a periferia do centro do Rio de Janeiro. Né? Nesse período que você começa, né, a estimular o processo de favelização, né, o Morro da Favela, depois chamado de Morro da Providência, o Morro de Santo Antônio, e as pessoas indo, né, para os limites ali do centro da cidade, chegando ao início ali da Zona Norte, tá? Ocupando esses outros bairros que até então, ou ainda, né, no século XIX, chegaram a ser chamados de sertão carioca. Destruição de cortiços e favelas, ampliação de avenidas, construções de novos prédios inspirados em Paris. Você expulsa as comunidades pobres das regiões centrais, gera a inflação, gera uma elevação do custo de vida. Né? Os cortiços eram moradias populares. Boa parte da população que vivia ali era pessoas muito pobres, ou pessoas oriundas ainda, do processo da abolição da escravatura, né? Dali surgem os enfesados, enfim, aquela história toda que vocês já conhecem. Né? A vacinação obrigatória, tocada pelo Oswaldo Cruz, acaba sendo um estopim porque ela tem componentes que são interessantes da gente olhar pelo aspecto cultural e pelo aspecto da violência de Estado, né? A vacinação era obrigatória, ela era violenta, ela era impositiva e ela era também sem informação. Você está falando de uma sociedade no início do século XX, né, que é uma sociedade completamente, não completamente, mas em sua maioria,
não tem acesso à educação. Então as pessoas não compreendiam que a vacina, mesmo que deixasse aquela feridinha purulenta na pele, à época, ela faria bem, ela protegeria essa população. Né? E, obviamente, a pessoa não chegava lá e batia na porta, fazia toque-toque, né? Por favor, senhor, por favor, senhora, permita-lhe aplicar a vacina, isso é para o seu bem? Não. O processo era violento, né? Era com a polícia. Aliás, o tratamento à população mais pobre nesse período era um tratamento feito à base da pancada. Tá? Isso fica muito nítido quando a gente registra, né, observa essas charges do início, né, do século XX, lá do período da revolta da vacina. Quando a gente olha as charges, né, seja debochando do Oswaldo Cruz, né, ou olhando os conflitos, né, a gente percebe que a campanha de vacinação ela sofria por uma desinformação muito grande. Por um lado, você está falando de uma sociedade que também era muito conservadora à época, então ter o seu corpo violado pela vacina era algo muito complicado, e uma sociedade, uma população que, caramba, está sendo expulsa das suas casas, está sofrendo com a reforma urbana, né, dentro desse processo de modernização. Então, caramba, eu já sou expulso da minha casa, eu tenho que, né, sair próximo de onde eu vivia, onde eu tinha algum tipo de trabalho. Vamos lembrar que você está falando de um Rio de Janeiro à época que carecia de uma estrutura de transporte, né, que se carece até os dias de hoje. Imagina lá no início do século XX. Tá? E para além disso, o custo de vida está encarecendo, e eu agora sou obrigado a tomar uma vacina que eu não sei para que é, e você vai me aplicar isso de forma violenta. E obviamente a revolta ela ocorre, beleza? Ela vai ser de fato muito intensa e em certa medida abalar um pouco as estruturas aí da República Oligárquica nesse período. E é uma revolta, enfim, interessantíssima para a gente se aprofundar. Eu vou ver se em breve, né, quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu faço um vídeo só da revolta da vacina, beleza? Outra revolta urbana, a revolta da Chibata, liderada aí pelo João Cândido, né, o Almirante Negro. Tem até a música lá do João Bosco sobre ele, muito interessante. E tem um componente muito interessante da revolta da Chibata, que é aquele componente, né, de ainda o Brasil sofrer os resquícios, né, da escravidão. Se a gente sofre ainda hoje com a ideia de racismo, você imagina no início do século XX, marinheiros negros que se contrapunham, né, à sua hierarquia e que levavam chibatadas. É isso mesmo que você ouviu. Chibatadas, violência física. Por isso que a gente chama de revolta da Chibata. Bem, não preciso dizer as causas, né? Como causa aí central são os castigos corporais, né? A outra causa que a gente pode falar vai ser justamente os baixos soldos, ou seja, as baixas remunerações. Posso falar também das péssimas condições de trabalho para esses marinheiros, né? O governo promete atender às demandas, né, principalmente depois que os marinheiros tomam 2 navios e ameaçam bombardear o Rio de Janeiro. Então o governo fala assim, não, olha só, vamos negociar, fica tranquilo, as chibatadas irão parar, o salário de vocês vai melhorar. Obviamente, né, de forma muito inteligente, né, o governo na época entendia que uma revolta de caráter militar nesse período da República Oligárquica poderia representar talvez até mesmo, quem sabe, uma possibilidade de retorno desses militares a poder. Então a tentativa ali também era de evitar essa possibilidade. Os envolvidos foram presos e mortos. O João Cândido sobrevive, né? É uma liderança fundamental para a gente entender, e isso faz parte, né, da consolidação da luta por direitos da população negra pós-abolição. Mas qual é o contraponto a isso? Ele recebe a promessa, né, de permanecer na Marinha e de ter um aumento do seu soldo, mas acaba sendo expulso e, em certa medida, tentar ao longo da história apagar, né, a memória dessa figura icônica
do início do século XX da nossa história. Então, galera, o movimento operário no Brasil, ele tem muita influência no seu início da onda de imigração, né, que o Brasil recebeu nesse período, tá? Vamos lembrar que a nossa industrialização, a gente começa a falar dela, né, não a industrialização, né? A industrialização de fato só vai acontecer com Vargas. Mas a gente tem aquele período de uma efêmera industrialização para substituir importações, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial. Mas, no início da República, né, o Brasil vai acabando recebendo uma onda de imigrantes, né? Você vai ter imigrantes japoneses no início do século XX, entre 1906 e 1908, e você tem imigrantes italianos e imigrantes espanhóis. Esses dois últimos são importantes para a gente compreender a formação do pensamento do movimento operário à época, que era basicamente de uma vertente anarcossindicalista, ou seja, a ideia anarquista, né, a ideologia anarquista era a ideologia que permeava a formação desse movimento operário, que, obviamente, como todo movimento operário, vai lutar pela melhoria das condições de trabalho e vida dessa classe social, ou seja, desses trabalhadores das fábricas. E aí esse movimento operário, além dos sindicatos, que começam a surgir nesse período, vai se manifestar com outras organizações, com outros organismos. Por exemplo, quando você tem aí as sociedades de socorro mútuo e as caixas beneficentes, que eram, de fato, de caráter mais social, né, que buscavam auxiliar essa população. E quando a gente fala de sindicato nessa época, a gente tem que ressaltar e destacar o papel da Confederação Operária Brasileira, que era a única entidade, ao contrário que a gente tem hoje em dia, né, que tem várias entidades nacionais e sindicatos, à época era a única entidade sindical à época. Bem, além disso, é importante a gente perceber que existe uma mudança, né, nesse perfil ideológico que eu falei para vocês da matriz anarcossindicalista. Né? E quando é que ocorre isso? Lá em 1922, quando você tem a formação do Partido Comunista Brasileiro, né, muito sob a influência do que aconteceu na Rússia, a Revolução Russa, enfim, e que acaba permeando ali, né, boa parte, ou vai ser a ideologia majoritária, né, do movimento sindical à época no Brasil. Você também tem a formação de pensamento da social-democracia, enfim, mas esses em menor número. Beleza? E aí, obviamente, a manifestação maior desse movimento operário vai se dar em 1917 com a greve geral, a primeira greve geral brasileira. Começa em São Paulo, depois se espalha aí por diversas regiões do país, especialmente onde você tinha indústrias, né? Rio e São Paulo e Rio, né, para ser mais exato, vão ser de fato os grandes focos desse movimento. E aí, quando a gente fala dessa greve geral, é importante a gente lembrar que o movimento operário era tratado como caso de polícia, né? Ou seja, todo movimento trabalhador que questionava a ausência de legislação trabalhista, que questionava a ausência de proteção social, que questionava as más condições de trabalho, de renda e de vida dessa população, né, quando iam para as ruas se manifestarem, sejam homens ou mulheres, é importante destacar o papel das mulheres na greve geral de 1917, né, eram tratados na base da pancada, na base do cacetete, né, e na base da bala. Beleza? Bem, o que a greve geral de 17 tinha como causas aí? Né? Você vai ter uma ampla exploração desses trabalhadores, a baixa remuneração e a completa ausência de legislação trabalhista, tá? E legislação social. Vamos lembrar que as legislações trabalhistas no Brasil só começam a existir de forma mais contundente, né? Aliás, de forma mais contundente não, de verdade, para valer, lá com Vargas, né? Quando Vargas cria a CLT. Bem, o que a gente pode apontar como consequência interessante da greve de 17? Primeira consequência, acho que é mais interessante, mais, vou ser repetitivo, tá, gente? Mais contundente, vai ser a formação de consciência de classe. Né? Coisa que você não tinha época. Vamos lembrar que operariado era uma classe social recém-formada e que vai crescer muito a partir da década de 30, lá na era Vargas, quando Vargas promove, né, com muitas aspas, aí a nossa revolução industrial, ou seja, o nosso processo de industrialização de fato. Beleza? O desenvolvimento dos primeiros sindicatos, né,
por ofício, né, por profissão. Divulgação e fortalecimento de ideias de esquerda no Brasil, né, coisa que à época não existia, e aí você começa a ter o contraponto, né, de ideias de direita, de centro e de esquerda nesse período. E a resolução de conflitos sociais não deveria ser resolvida através da polícia. Ou seja, quando você constrói sindicatos, a ideia toda de você tentar negociar as saídas de forma menos traumática para a população começa a surgir. Obviamente isso é um processo muito lento e muito gradual para que de fato você tenha aí, né, o surgimento dessas relações mais amistosas. Outro movimento é o tenentismo, e aí, como o próprio nome diz, é um movimento militar. Tá? Quando eu falo de tenentismo, eu estou falando de jovens tenentes, né, que buscavam, sobretudo, derrubar as oligarquias, porque entendiam que as oligarquias elas eram corruptas, elas ameaçavam as instituições republicanas e elas eram um atraso ao progresso do Brasil. Tá? E aí o movimento tenentista buscava essa concepção de moralização política, fim das fraudes eleitorais, instituição do voto secreto, enfim. Afastamento do controle oligárquico, ensino obrigatório, e eram, obviamente, baseados naquela concepção positivista que a gente tem lá do início, lá da República da Espada, que eu falei lá naquele primeiro videozinho, né, de um governo centralizador. Beleza? Obviamente é um programa elitista, ele era um programa para o povo, mas sem o povo. Eles entendiam que o povo não tinha condição de formular nenhuma ideia, até porque você está falando de uma massa aí de analfabetos, tá? E consideravam-se a salvação nacional. E é aquilo que eu falei, né? A maior expressão da ideia de salvacionismo foi lá com o presidente Marechal Hermes. E aí tem dois movimentos, né, que a gente encaixa aí dentro do tenentismo. Tem um movimento que a gente encaixa dentro do tenentismo que é muito interessante, que é a Revolta do Forte, que foi uma revolta contra a posse do presidente Arthur Bernardes, né, acusavam a eleição de ser fraudulenta, e desses 18, na verdade, 17 eram militares e um era um civil que falou assim, achei maneira essa revolta aí, vou meter no meio. Enfim, a coisa para ele não foi muito positiva, morreu. Na verdade morreu, assim como outros 16 morreram, aliás, outros 15, com ele 16, e sobraram apenas 2 desses movimentos, né? Eles tomam forte, começam a marchar através do Forte Copacabana, na Avenida Atlântica, e vão bater de frente com as forças do Estado, enfim, acabam morrendo. E sobram 2. Siqueira Campos, né, que vira nome de estação de metrô, e o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, que lá na frente, quando a gente estiver falando de Era Vargas, pós-Era Vargas, na verdade, eu vou falar sobre eles, beleza? Outra coisa é a coluna Prestes, né? O Luiz Carlos Prestes, considerado aí o Cavaleiro da Esperança, né? Uma das outras figuras interessantes para a gente olhar na história do Brasil. A coluna Prestes é um movimento, né, militarizado que percorre o interior do país no intuito de derrubar essas oligarquias, especialmente aí após a posse do Arthur Bernardes, né, tentando debilitar o governo do Arthur Bernardes. Enfim, a ideia central era não só debilitar o Arthur Bernardes, mas debilitar as oligarquias, até porque consideravam as oligarquias completamente, assim como lá no tenentismo, corruptas, enfim. Tem uma coisa, corruptos e que corrompiam as estruturas da República. Tem uma coisa interessante aí, é que, ao contrário do tenentismo, a coluna Prestes ela tem um caráter social mais amplo, né? Não tem aquela ideia do tenentismo que é para o povo, mas sem o povo. Aqui é para o povo e com o povo, só que tem um problema. O povo não comprou a ideia da coluna Prestes. Tá? E por isso mesmo acabam, enfim, não tendo sucesso, são perseguidos, alguns tentam, né, fogem, se exilam na Bolívia para retornar posteriormente, né? E o Luiz Carlos Prestes vai ser a figura lá do Partido Comunista Brasileiro, né? Vai ser a figura de maior expressão na era Vargas, junto com o Plínio Salgado, né? Plínio Salgado à direita e o Luiz Carlos Prestes à esquerda, que fizeram oposição ao Vargas, mas isso é lá na frente. Tá?
Semana de Arte Moderna de 1922, importantíssimo para a gente entender a formação de um modelo cultural que criasse uma identidade nacional, né? A ideia toda da Semana de Arte Moderna era essa, era criar um modelo cultural com uma identidade nacional. E aí vão surgir figuras muito famosas, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, enfim, de Cavalcanti, entre outras figuras. E é um movimento cultural extremamente importante para a gente compreender essa transição de valores que o Brasil passava ali no início da República, né? A gente está no início aí da década de 20, né, do século XX, você está muito no nascedor da República Brasileira, né, e como é que essa construção de afastar, né, valores estrangeiros, né, a gente já tinha passado pela parte da Belle Époque, enfim, e tentar construir ali, né, uma ideia de um padrão cultural genuinamente brasileiro, né, que valorizasse os elementos culturais brasileiros. Beleza? Respira que está acabando. A imprensa negra é assim, importantíssimo porque poucas pessoas falam sobre, né, e é um movimento cultural muito importante que no início da República, através dos periódicos, e aí a gente tem dois muito famosos aí nesse período, né? A gente tá, o Mulato ou o Homem de Cor, tá? A Grafia tá com uma época, ou o jornal Ouro Verde, que eram distribuídos gratuitamente, inclusive, né? Não tinha objetivo de lucro. A ideia era tentar construir uma consciência de classe dentro dessa população que era marginalizada socialmente, né? Pós período da abolicionista, e na luta justamente pela inserção dessa população na sociedade, né? Não só lutando contra o preconceito contra os negros, mas lutando contra a ausência de oportunidades, seja de acesso à educação, seja de acesso ao trabalho. Beleza? E, por fim, a ideia dos indígenas aí na República Velha. Hoje em dia a gente tem a FUNAI, né? Como é que era a ideia dos indígenas na época da República? É interessante a gente notar que não existia nenhuma preocupação, zero, em preservar as tradições e os elementos culturais indígenas. Na verdade, todos os organismos criados nesse período tinham, e todas as políticas criadas nesse período, tinham como objetivo central a ideia de civilização, ou seja, a ideia de civilizar os índios, né? Que é uma ideia completamente equivocada, né? Desconsidera que os índios também são civilizados, é aquela concepção etnocêntrica, beleza? E aí seja através da criação de serviços de proteção aos índios e localização de trabalhadores nacionais, e depois a criação de serviços de proteção aos índios, né? Esses dois organismos tinham como centralidade de ação você encontrar aldeias indígenas, populações indígenas, especialmente aquelas que não tinham contato, nunca tiveram contato com o homem branco, né, no interior do país, e promover um processo de inserção deles nos modelos culturais do homem branco dito civilizado brasileiro nesse período. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, dar o like ou dislike e principalmente, tá? Tirarem as suas dúvidas. Cuidem-se, um grande beijo e nos veremos em breve. Tchau, tchau.